Olá, eu sou a Ina Kerr e hoje eu quero falar com você de um tema que eu tenho discutido muito com meus clientes nas últimas semanas e que tem sido primeira página de vários jornais europeus. E o tema é a intervenção dos governos nas questões dos negócios, no mundo dos negócios e principalmente em certas transações de compras e vendas de empresas. Primeiramente, por que governos acabam interferindo em certas transações de venda e compra de empresas? Primeiramente, governos eles acabam interferindo nessas transações porque eles acham que podem ter um impacto negativo nos consumidores daquele país. O segundo motivo pelo qual os governos podem ficar intervencionistas nessas questões são relativos à competição. Eles podem ter alguma transação pode diminuir a competitividade em algum setor da economia. E terceiramente, muitos governos acabam interferindo porque eles acham que aquela transação está acontecendo em um setor importante da indústria deles e é um setor que eles querem preservar e não deixar cair nas mãos de alguma empresa estrangeira. Então, alguns exemplos do que está acontecendo no mercado no momento. O primeiro deles é que a gente teve essa semana o cancelamento da transação entre a Aon e a Willis Towers, que são duas seguradoras, onde a Aon estava comprando a Willis Towers numa transação de mais de 30 bilhões de libras. E a transação acabou sendo cancelada porque o governo americano, o Departamento de Justiça do governo americano, entrou com um processo na justiça para ou cancelar a transação ou para que ela fosse feita de uma outra maneira, com menos negócios entrando dentro da transação em geral. E a parte que estava acabando comprando, que era a Aon, acabou desistindo e a transação morreu. O segundo exemplo interessante que tem acontecido é a transação entre a ARM, que é uma ARM, que é uma empresa inglesa que produz chips, que entram em tudo de carro, a telefones e outras utilidades, e ela está sendo comprada por uma empresa canadense que chama Nvidia, de novo numa transação significativamente grande, mais de 20 bilhões de libras, e vários governos contra essa transação, especificamente o governo inglês, que começou um processo de investigação para entender se essa transação é realmente positiva para o país, e também o governo americano, o governo Biden no momento é contra essa transação e está de novo procurando meios de ver como que eles podem impedir essa transação de acontecer. O terceiro exemplo interessante nessa semana é a potencial compra do grupo Ultra, que é um grupo inglês de defesa, por um outro grupo que se chama Cobham, que é onde os donos são uma private equity americana, e o governo inglês anunciou essa semana que vai olhar com interesse essa transação para ver se eles querem fazer alguma coisa para impedir ou para criar regras onde a transação aconteça de um jeito diferente. Como a gente está vendo, há muitas transações do mercado no momento onde governos querem ter uma opinião e às vezes a opinião até varia, porque, por exemplo, no caso da Aon, a União Europeia já tinha aprovado a transação e foi a vez dos Estados Unidos parar essa transação. São diferentes opiniões de diferentes governos. Muito obrigada, até a próxima.